Bora, fiel, se ligando que o Zé Liozinho e também a Lili Nascimento falou sobre as novas contratações do Corinthians. Gabriel Paulista apresentado hoje, Matheus Pereira, tá muito bom esse corte, hein? Tem um depoimento do Zinho aí também, emocionante, e a análise do Zé Elias, que é sempre um show à parte. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo todos os dias aqui pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E aí o Zinho tava lembrando que no dia 21 de dezembro, lá no Maracanã, muitos torcedores corintianos encheram os olhos de lágrimas, de emoção, né, por conta do título da Copa do Brasil. E hoje mais alguém se emocionou lá no CT Joaquim Grava. Foi a apresentação oficial do zagueiro Gabriel Paulista. E a gente vai acompanhar um pouco. Ele que se diz corintiano. Indo realizar o sonho, hoje eu tô aqui. E claro, ainda a ficha não caiu. Muitas vezes eu venho de casa até aqui, o CT, eu venho pensando muito. E queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo, que ele me influenciou muito a ser torcedor do Corinthians, que é meu irmão. Ele não deixou, e muitas vezes eu falo que e ele tentou ser jogador de futebol também, não conseguiu, e muitas vezes eu falo que eu realizei o sonho dele. E acho que estou aqui para continuar realizando o sonho dele. Ele era torcedor do Corinthians, ele fazia parte dos Gaviões, e então tudo isso me fortaleceu mais de poder estar aqui e vestir esse manto sagrado. História emocionante do zagueiro Gabriel Paulista, 35 anos, primeiro reforço do Corinthians nessa temporada anunciado, né? Porque vem mais por aí. Agora sim, Celso, 35 anos, zagueiro experiente, 13 temporadas na Europa, já chega com status de titular, a gente sabendo que o Corinthians já tem uma zaga titular que vem mostrando um bom trabalho, né? André Ramalho e Gustavo Henrique. Para mim não chega com status titular, acho que é um jogador que ainda precisa se provar, que tem um histórico de lesão recente, é um jogador de muitos anos na Europa, tem essa experiência, mas acho que não seria nenhuma contratação que eu, o dono da caneta no Corinthians, faria, e não por achar o Gabriel um jogador abaixo. O Gabriel, ele nunca foi um zagueiro muito técnico, ele sempre foi um zagueiro que dependeu muito do aspecto físico. E aos 35 anos, exato, e aos 35 anos de idade, eu acho que já existe um declínio físico absolutamente natural, e aí a gente não fala nem só sobre lesões, mas também sobre o jogador que não faz uma temporada com mais de 30 jogos desde 2021. Eu acho que algo que pode servir para o Gabriel ter sucesso no Corinthians é essa vontade que ele mostrou, e esse sonho de fato é algo que claramente move ele se entregar ao máximo para jogar no Corinthians, mas eu não mexeria na estrutura que está pronta. Uma coisa para mim seria se o Corinthians tivesse uma zaga bastante experiente, uma linha de defesa muito experiente, inexperiente, melhor dizendo, e aí chega um cara como o Gabriel Paulista, 35 anos, você joga ele na boa, vai armar um esquema com os 3 zagueiros, coloca ele ali na sobra para sair só na boa. Para mim isso seria um cenário, não é o que eu vejo no Corinthians. Eu acho que o Corinthians poderia ter buscado outros investimentos, porque, tudo bem, veio de graça, mas é um jogador que, obviamente, não tem um salário baixo, é um jogador que, obviamente, você tem que pagar uma bonificação para que ele assine com o clube. Então, assim, não é um investimento que eu teria feito, mas eu... Mesmo perdendo Félix Torres? Mesmo perdendo o Félix Torres. Por exemplo, o zagueiro do Mirassol na temporada passada, o James, não tá, né, obviamente, mais disponível, mas é um jogador que eu acho que combinaria mais hoje com o momento do Corinthians, porque eu imagino o cara que chega hoje no Corinthians na zaga, um jogador de rotação. Agora, para ele ser um jogador de rotação aqui no Brasil ele vai jogar o quê? 35, 40 jogos. Aí você vai atrás de um jogador que nunca foi um as técnico e sim físico, que aos 35 anos naturalmente vem um declínio, isso não é um demérito ao Gabriel, isso é algo que acontece naturalmente com jogadores de futebol. Então eu não acho que foi dos maiores acertos do Corinthians. Claro, ele pode me provar errado, e eu acho que essa vontade que ele tem de jogar, esse sonho, o desabafo, obviamente na coletiva, né, o choro, eu acho que tudo isso ajuda, mas não resolve. E então eu acho que
Acho que um outro zagueiro, talvez, para ser criado, entre algumas aspas, por André Ramalho e Gustavo Henrique, acho que seria um movimento, para mim, mais interessante, um movimento que poderia trazer, inclusive, mais frutos para o Corinthians a longo prazo. Mas, vamos ver, é uma daquelas contratações que a gente espera para entender, porque eu não acho que chega para resolver. Agora, Zé, o Dorival jogou muito, né, com 3 zagueiros, colocando o Anrileri, que é um lateral, né, como um terceiro zagueiro ali na linha da defesa. Inclusive o Anrileri, a situação dele ainda não ficou certa com o Corinthians, estão conversando valores ali, a permanência dele não é certa. Ele encaixaria numa linha ali com 3 zagueiros? André Ramalho, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista? Então, eu acho que poderia se encaixar. O problema é que, por exemplo, o Anrileri tem a perna esquerda, é canhoto, joga com a perna, joga pelo lado esquerdo, e isso facilitou muitas vezes a mexida do Dorival, porque ele jogava, né, o Bidu para frente, colocava o Anrileri atrás, muitas vezes fazia 2 linhas de marcação. Isso proporcionou ao Matheus Bidu, para mim, se transformar num dos melhores jogadores do Corinthians no ano, durante a temporada. Porque a situação está difícil, joga no Bidu, ele segurava a bola, esperava a falta, parecia um jogador de 50 anos de idade, tamanha experiência. Então isso facilitou. Agora, não sei se o Anrileri vai permanecer ou não. Se ele permanecer, ótimo, ele pode fazer isso também com o Gabriel Paulista do lado direito e soltando um pouquinho mais o Mateuzinho. Lembra que tem que lembrar que o Mateuzinho no Flamengo era do meio para frente. Muitas vezes nós falamos, o Mateuzinho do meio para frente é um bom jogador, tem dificuldades para fazer a marcação. No Corinthians, ele está se aprimorando na parte defensiva. O Corinthians não é um time que vai sair para o jogo. O Corinthians, ele consegue ganhar os seus jogos se defendendo e saindo no contra-ataque, ou se defendendo e explorando os erros dos adversários. Todas as vezes que o Corinthians tentou sair para o jogo com os adversários mais fortes, o Corinthians teve dificuldade, ou com adversários que puderam, vamos dizer assim, que pudessem igualar o Corinthians em termos dos 11 titulares. O Corinthians sempre teve alguns problemas, então ele preferia se defender com a bola ali nos pés e bola no Garro. O Garro adicionava os 2 jogadores ali de frente. O próprio Yuri Alberto é um jogador que precisa ter esse espaço para poder correr, se movimentar, e aí joga dentro das suas características. Quando o Corinthians fica muitas vezes com a bola nos pés, o Corinthians tem esse problema, né? Então agora ele pode fazer isso com o Gabriel. O meu receio com o Gabriel é muito tempo na Europa e se adaptar ao futebol brasileiro. É lógico que ele não vai ser titular. Eu acho que o Dorival vai alternar a zaga como ele fez durante o ano, Choca. Já quer jogar quinta-feira contra o Bragantino. Não, mas vontade todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né? Mas assim, eu acho que o Dorival vai fazer uma gestão de zagueiros, de jogadores. É um ano muito difícil. Nós temos aí, como eu falei, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, tem a parada, daqui a pouco tem parada da Copa do Mundo, tem Libertadores também. Então tem muitos jogos pela frente. Copa do Brasil, né? Então assim, o Corinthians está defendendo o Campeonato Paulista, é o último campeão paulista, né? Então assim, eu acho que o Corinthians vai ter que se adaptar, o Gabriel, né, vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro. São muitos anos fora. O futebol brasileiro não é fácil, né? O futebol brasileiro é um campeonato difícil de se jogar, porque você tem que viajar o tempo todo, a cobrança é muito forte, ainda mais no clube onde ele se encontra, que é o Corinthians. Tem que ganhar o tempo todo. Se você não eles exigem, né, os torcedores, você pode até tecnicamente não ser um camisa 10, mas você tem que deixar tudo em campo, né? Então acho que isso acaba pesando um pouquinho, mas tem um treinador lá que é fantástico nessa questão de gestão. O Dorival tem isso, né? Como ser humano, muitas vezes ele acaba tendo esse privilégio, e eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai rodar esses zagueiros, vai entender os times adversários, o que ele pode aproveitar para poder ter uma tranquilidade, pelo menos de todas as vezes ter 1 ou 2 zagueiros experientes dentro de campo, e talvez depois mescle com jogadores mais jovens como o Choca, como fez o ano passado. E ele demonstrou muita vontade, né, para vestir a camisa do Corinthians, abriu mão de 30 milhões de reais, né, da multa lá do Besiktas da Turquia, então acabou assinando a rescisão do contrato para vestir a camisa do Timão. Izinho, na entrevista dele ali na coletiva foi muito emocionante, né, ele contando a história da família, o irmão que queria ser jogador não conseguiu, ele tá realizando esse sonho, ele por ser corintiano. Como é que fica isso na cabeça do jogador, né? Realizar o sonho aos 35 anos, jogar no clube do coração. Um cara com 35 anos, com 13 anos de Europa, com passagem em grandes equipes, né? Viveu muita coisa fora do país. Às vezes o cara precisa de uma situação diferente
para motivá-lo, né, porque financeiramente, me parece, graças a Deus, né, pelo trabalho dele, pelo esforço dele, pela dedicação dele, ele conseguiu aí organizar a vida dele, porque abrir mão de 30 milhões de reais, você tem que estar muito bem, né, estruturado, muito bem organizado. Quem pode fazer isso hoje? Não são pouquíssimas pessoas. Então, graças a Deus por ele, porque ele construiu essa vida financeira com o tempo dele de Europa, de abrir mão, de continuar lá e ganhar mais 30 milhões. É claro que ele vai ter um bom salário no Corinthians. Para o Corinthians é muito bom, porque sai um zagueiro, chega um cara com experiência que abriu mão de valores para querer jogar nesse time, vestir essa camisa, como ele mesmo falou, a questão familiar, que o irmão dele que motivou ele para ser corintiano, que o irmão dele era da torcida organizada, que o irmão dele tinha um sonho de ser jogador e ele representa o irmão dele agora. Eu acho que assim, acredito muito nessas palavras porque eu vivi isso, sabe? Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu joguei uma eliminatória da Copa do Mundo toda com minha mãe no hospital, entre a vida e a morte. E eu pensei em não jogar. Pô, cara, acho que não vou ter cabeça para jogar não, pô. Aí meu pai, minha irmã, minha família juntou e falou, olha só, o sonho dela era te ver na seleção brasileira. O sonho da sua mãe, desde você molequinho, quando você começou a sua carreira, que ela fez todos os esforços possíveis e impossíveis para te ajudar, para você chegar onde você está agora. Você vai abrir mão disso agora? Você não é médico. Você não vai resolver o problema dela no hospital. Vai lá, joga, veste a camisa da seleção, honra a seleção brasileira, classifica a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Se você tinha motivação, tenha muito mais ainda por ela que está ali, tentando sobreviver. Então, assim, eu vivi isso. Então, eu acredito nas palavras dele, que isso serve muito de motivação. Serviu para mim. Foi motivação para mim classificar o Brasil para uma Copa do Mundo e jogar uma Copa do Mundo. Então, eu acredito no rapaz que chega ali e chora. Eu me emocionei daqui, vendo ele ali, né, falando do irmão. Quem passou por isso sabe que pesa, não é fácil. O André Ramalho ontem, se não me engano, na também Zona Mista, falou, ele deu uma declaração que há um ano atrás, foi o sogro dele, se não me engano, no dia 11 de janeiro, faleceu, e que a esposa dele sofrendo, e ele vendo esse sofrimento, mas o Corinthians numa crise, numa dificuldade, numa pressão, e isso e aquilo. Houve uma blindagem, e ele, com o apoio da esposa, com o luto, com o sofrimento, foi fundamental para ele desempenhar, para ele jogar e ser campeão. E o gol que ele fez ontem, ele falou, ó, minha esposa está lá no interior com meus filhos, mas eu dedico para ela, para o meu sogro. Foi um momento difícil, 1 ano está fazendo hoje. Então, cara, são seres humanos, o jogador de futebol não é máquina. Então também tem os problemas, também tem a questão familiar, também tem toda uma vida igual a de todo mundo. E o cara, para se concentrar ali, às vezes se apega nisso, nessas motivações. Não, vou jogar também pelo meu irmão. Pô, ele não está mais aqui comigo fisicamente, mas está aqui no meu coração. Eu fiz isso. E me ajudou, de alguma forma me ajudou. Infelizmente, no dia do jogo contra o Uruguai, eu saio do Maracanã para o hospital e minha mãe faleceu naquele dia. Então era aquela coisa, eu realizei o sonho dela de jogar pela seleção e classificar o Brasil para a Copa do Mundo. Então, de alguma forma, te conforta, por mais que o sofrimento é para sempre. Então, que o Gabriel Paulista tenha muito sucesso, vou torcer por ele, né, a história dele, e que ele possa, acho que ele vai ajudar. Não sei se vai ser titular, não sei se vai jogar todos os jogos, mas vocês falaram aí, eu concordo, o Dorival gosta de jogar às vezes com 3 zagueiros, às vezes não joga, vai depender do jogo, contra qual time, tem muitos jogos, tem muitas competições, é preciso peça de reposição, é preciso estratégia, e o cara com uma experiência para entrar numa linha de 3 ali com o Gustavo Henrique e o André Ramalho, que estão jogando muito bem, ele já entrar com 2 zagueiros que estão sólidos, que já estão organizados, é mais fácil para ele, com a experiência dele, se encaixar ali. De repente, o Dorival em algum jogo vai precisar disso, então ele vai ser utilizado e que ele tenha todo o sucesso. Pois é, e é aquele muito mais que futebol, né? Ver a história do Gabriel Paulista,
As pessoas muitas vezes, o vovozinho falou sobre o que ele vivenciou, né? Mas as pessoas muitas vezes não entendem, né? As pessoas acham que pelo fato de você ganhar bem, Exato. você está isento de ter problemas. Você ganha bem, beleza, não tem problema nenhum. Não, mas tem coisas que não tem preço. A saúde de um filho, a saúde de um pai, os momentos que você vivenciou quando pequeno, e aí você chega numa entrevista como essa e provavelmente isso passou na cabeça dele, ele entendeu, ele viu, e fatalmente quando ele foi ali para a entrevista, ele falou, não vou falar, vou evitar, mas é impossível, né? Jogadores de futebol são seres humanos também, por isso que eu acho que a gente tem que levar em consideração determinadas situações e entender que você ri, você chora, né? Você tem um pai, você tem uma mãe, até nós aqui como formadores de opiniões, né? Nós temos que ter um pouquinho mais de responsabilidade às vezes em relação a como você coloca a sua crítica, porque eu falo, o vovozinho falou sobre a experiência dele, eu falo com a minha também, muitas vezes nossos parentes, nossos familiares são atingidos por determinadas situações, e o jogador de futebol, porque tem que prestar contas e tem que ter muitas vezes força para assumir a responsabilidade dentro de campo e não transpassar, né? não mostrar para os torcedores que ele também está passando dificuldades, acaba às vezes jogando mal, às vezes não consegue jogar bem, não desempenhar, e você não sabe, e aí você vai lá e acaba com a carreira do jogador. Isso é perigosíssimo, e hoje nós estamos vivendo um mundo, eu não sei nem como eu vou achar uma palavra para classificar isso, porque é o amor e ódio, né? Você ama um dia e no outro dia você quer que a pessoa morra. Então isso é difícil de você ver no futebol, e que bom que isso seja, eu acho que seja, nós temos essas demonstrações a cada dia que passa, isso acho que é legal. O primeiro foi o Vitão no Flamengo, né, que deu uma entrevista sensacional e gratidão ao pai, né, por tudo aquilo que ele fez. Você vê, meu pai muitas vezes tinha que fazer hora extra para poder, né, eu falo pelo meu pai também que teve que fazer muitas horas extras para comprar maçã, para poder ir trabalhar. Então o que o Gabriel falou ali, eu acho que nós poderíamos, que os jogadores tirem ali a assessoria, que eu sei que estão fazendo os seus trabalhos, né, o seu trabalho, mas e que sejam vocês, para que os torcedores possam entender a história de cada um. Não é fácil se tornar jogador. É uma competição desde os 4, 5 anos de idade que você vive até chegar ao profissional. E quando você chega, muitas vezes, é difícil. E essa emoção dele ali, o Zinho falou que estava emocionado, eu também me segurei, porque eu sei o quanto é difícil e o quanto mexe com a gente. Como eu já falei aqui várias vezes, já citei e volto a falar. Essa emoção que ele está sentindo, eu sinto todas as vezes que tem jogo do Corinthians quando eu vejo minha filha. Você sente isso? Minha filha é corintiana, assim, roxa, eu nunca falei nada. E de xingar, de gritar, de pular, de ficar nervosa e tal. E aí você fala, da onde veio esse amor, né? Esse amor talvez veio de mim, não sei, porque eu nunca falei nada, mas veio de um time, qual eu joguei, que ela se identifica e que cria emoções e cria memórias, cria lembranças, e assim outros do Palmeiras, São Paulo, Flamengo e tal. Então é bom que os jogadores possam se apresentarem como seres humanos, esqueçam o lado de jogadores de futebol, e que sejam sempre assim, porque é gratificante no mundo, tanta dificuldade, você vê ainda que tem emoção por trás de tudo isso, né? Corinthians que foi ao mercado novamente. Marcelo Paes está trabalhando, hein? E nós temos aí a matéria no ESPN.com da chegada, né, o acerto do Corinthians com o Matheus Pereira do Fortaleza, meio-campista que chega para substituir o Maicon. Então ele deve ser utilizado ali mais ou menos no esquema tático do Dorival, talvez como um segundo volante. Vamos discutir como ele pode ser utilizado, porque a gente tem um mapa de calor dele, né? O Fabrício da Fiel vai colocar pra gente o mapa de calor para entender o posicionamento do Matheus Pereira, que até então defendia o Lion. Tá aí o mapa de calor então do Matheus Pereira, Celso. Para mim, o Corinthians está ganhando na troca. Claro que o Maicon é um jogador que já estava adaptado àquilo que a gente falou aqui várias vezes de cultura e etc. Mas por 3 anos de contrato, eu não acho que o Maicon renderia o tanto quanto ele rendeu nessa temporada, e ainda com algumas oscilações. Claro que você perde, de certa forma, uma referência, até um líder, de certa forma, vocal ali por tudo que ele faz, mas acho que o Matheus Pereira traz uma qualidade justamente no que a gente viu ali, né? Área a área, é um cara que vai fazer
facilitar muito o jogo para o Corinthians, ele é um facilitador, um cara que vai desafogar em vários jogos mais complicados em que os adversários optarem por pressionar o Corinthians na sua saída de bola. Acho que o Matheus Pereira ele tem essa qualidade, é um jogador que, de certa forma, também já é identificado com o clube, né? Obviamente por onde ele é da origem dele, né? O Corinthians, enfim. Eu acho que o Matheus Pereira, o Corinthians sai ganhando nessa troca, e eu acho que tem tudo para ser um cara que vai ser o titular desse time ao longo da temporada. Ô Zé, você falou para trazer uma água aí pro Celso, mas tem torcedor animado aqui no chat no YouTube, hein? Falando que acho esse Matheus melhor que o Matheus do Cruzeiro. Calma. Ô Zé, calma. Aí é muito. Calma. Eu quero te perguntar. Dá uma jarra de água para esse torcedor aí. Tá muito quente, Para né, esse Rosinha? torcedor, uma jarra. Ô Zé, sai o Maicon, canhoto. Vem mais um canhoto. Como é que fica essa troca? Eu acho assim, acho que primeiro são jogadores diferentes. Sim. Né? Eu acho que o Maicon é mais de fazer girar a bola, participa um pouco mais, chega um pouco mais... O Matheus é de distribuição de jogo. Né? Ele é um jogador que tem uma facilidade de fazer lançamentos, de fazer passes, eu acho que ele tem essa característica. O Matheus fez a base no Corinthians. Ele sabe o que ele está fazendo, está recebendo uma segunda oportunidade, ele foi mandado embora não, né? Ele saiu do Corinthians depois de, se eu não me engano, foi 2015. Ele era o grande nome do Corinthians na base, aí ele foi bater um pênalti na Copa São Paulo de Júnior, foi querer dar uma cavadinha, aí a história não pegou bem, a postura dele, a forma como era no dia a dia, isso são informações na época, né, que foram ventiladas. Aí ele saiu, fez uma carreira fora, né? Ele passou por alguns clubes fora do país e volta ao Fortaleza. Eu acho que ele é bom jogador em relação a ser um pouco mais jovem que o Maicon, mas eu vejo com diferentes características. Ele é um cara que, como eu falei, acho que ele distribui mais o jogo, ele é um cara que vai fazer essa bola chegar no Mateuzinho, vai fazer essa bola chegar no Bidu com um pouco mais de facilidade, ele tem esse passe nas entrelinhas. Não vejo ele tão marcador. Eu não vejo ele o cara mais participativo na marcação. Tecnicamente ele é muito bom. Ele vai ajudar o Corinthians, porque ele é um cara que tem o passe ali, talvez o Garro não tenha que voltar tanto para trás para receber essa bola. Eu acho que ele consegue fazer essa bola chegar com uma qualidade maior, né, esse passe nas entrelinhas, porque ele tem isso como qualidade. Agora precisa entender e precisa ver se ele vai entender que é uma segunda chance e ele tem uma oportunidade de refazer e de reescrever a sua história no Corinthians, que acho que isso poucos jogadores tiveram ao longo da sua história, né? E eu acho que ele tem essa oportunidade. É bom jogador, como o Celso falou, né? O Marcelo está trabalhando assim, o que dá para ver, e eu estou identificando o que ele fez, pegou o pente fino no elenco do Corinthians, o que eu preciso, um lateral, um zagueiro, um cara no meio campo para a ausência do Maicon, daqui a pouco eu acho que nós teremos algumas outras novidades, porque o Corinthians precisa ter um elenco maior, um elenco mais forte para disputar todas as competições. Nós vimos o ano passado que 2 anos já, né? Esse elenco, os 11 jogadores titulares, eles conseguiram fazer coisas gigantescas dentro da situação extra-campo do Corinthians. Os caras conseguiram entrar em campo e jogar. Agora, esse ano não. Esse ano já é o 3º ano seguido. Por exemplo, o Garro, ano passado, tirando as lesões e quando conseguiu voltar a jogar, teve dificuldades para jogar. Nunca mais foi o Garro que a gente está acostumado a ver. O Bidon conseguiu se sobressair. Então, assim, acho que o Marcelo está fazendo um bom trabalho. Precisa ver até quando, né? Se chegar um transfer ban aí, quando ele vai conseguir mudar isso. É aquele famoso tem que ter paz para trabalhar. Marcelo Paz precisa ter paz para trabalhar. Agora... Então é isso, mano. Agora vai ser até o final do contrato do Marcelo Paz com o Corinthians, essa piadinha de paz. Vai ter que ter paz para trabalhar. Pelo amor de Deus, mano. Já deu, já. Então é isso. Gabriel Paulista, Matheus Pereira, chegando no Corinthians, o lateral lá. Pedro Milans, também tá chegando. Eu dei uma olhadinha em alguns melhores momentos dele. Claro que os melhores momentos, qualquer jogador é um Cafu na lateral, no caso, né? Lateral direito. Qualquer jogador é acima da média, mas eu gostei pelo que eu vi ali. Dribla bem, cruza bem. Só não vi muito na parte defensiva, mas é só de ter uma sombra pro Mateuzinho, já tá de bom tamanho. Agora precisamos de um lateral esquerdo, já com o Angileri meteu o pé. A gente não merece ficar mais um ano com o Hugo na lateral esquerda, o Hugo Botinha, né? Parece que tá jogando com a bota. Não acerta passe de meio metro, não acerta lateral, não ataca, não defende, é um nada no time. Então vamos ver se o Coringão contrata mais.
Aí o Zé Elias já zicando já, se chegar transferbando, sei lá, cara, o Marcelo Paz já tá conversando com todo mundo que o Corinthians deixou de pegar. Até o presidente do Talheres falou que o Marcelo Paz é um ótimo profissional, já tá conversando. Então, cara, não tem essa de zicar não, mano. Parece que a mídia gosta do Corinthians ferrado na M pra poder ter razão, pra poder. Cara, o Corinthians tá bem, já começamos o ano bem, 2 títulos, mas parece, cara, parece que a gente tá pior que o São Paulo, por exemplo. E não é assim, mano. Vamos ter um pouco mais, dar uma segurada também, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, até a próxima. Valeu, é nóis.